as diferenças, a emigrar para Portugal. Oi, pessoal, aqui é a Samantha do canal Samina América. Hoje, como eu havia falado lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar o link aqui para você aqui embaixo na descrição. Meu Instagram é esse que está aqui. Hoje eu estou com a minha irmã, a Selma, que mora em Portugal, para a gente fazer um bate-papo aí de as diferenças aí, emigrar para Portugal, né? Aqui eu venho falando só sobre os Estados Unidos, porque é o lugar que a gente vai emigrar daqui a alguns meses, mas muita gente está imigrando para Portugal, já imigrou, e tem muita gente interessada em Portugal. Ultimamente eu tenho ouvido muito, até muito mais do que para os Estados Unidos. Então, nada melhor do que a minha irmã, que já está lá há quase 5 anos, para explicar um pouquinho para vocês sobre como é a vida lá, de acordo com a ótica dela, né? Então, não tem certo e errado, é de acordo com a vivência dela. Então, Mana, pode se apresentar aí para eles. Olá, eu sou Selma, moro em Portugal já vai fazer 4 anos agora em julho. Eu vim em 2019. No momento eu moro sozinha com meus filhos, um de 17, 16 e um de 19. E vamos lá, Eu tinha vamos falado responder. 5 anos, já quero deixar mais tempo, né? Parece que já faz tanto tempo que você foi. Não, 4 anos, vai fazer quatro É, anos. 4 anos, então beleza. Então vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas e também eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e depois eu vou te falar o que o pessoal quer saber, tá? Tá, vamos lá. Então, começar do início, assim, qual o motivo da sua decisão de imigrar? Então, o primeiro motivo, assim, o principal, foi pela violência que tem no Brasil. Eu fui assaltada 2 vezes, mas na última vez foi Uhum. na minha cabeça Eu e lembro dessa, né? fiquei Bem, apavorada. Pararam meu carro às 6 da manhã ali na Cidade Jardim. Naquele dia eu falei, não, não dá, tá impossível. Meu filho, o João, foi assaltado também na esquina de casa, que era um bairro tão tranquilo que a gente morava, né? na Nunca época tinha. ele tinha o quê? 12? Ele devia ter mais ou menos isso. Levaram o celular dele e ele ficou desesperado, né? Com medo. Então ali eu pensei, nossa, não dá mais, né? E aí eu fui trabalhando isso para poder mudar. Nunca tinha pensado, né? Uhum. E, e outros 3 pontos também. Qualidade de vida, que aí eu não Uhum. tinha, né? Só trabalhava praticamente. Um futuro melhor para os meninos, escola para eles, essas coisas que eu ouvia falar muito bem daqui, né? E poder de compra também, que eu sempre Uhum. ouvi falar que aqui era muito mais fácil de ter as coisas do que aí. Que é muito parecido com a minha vontade, por exemplo, de migrar e da vontade de várias pessoas que eu vejo, né? Que são esses pontos que faz querer sair do país que tá, né? Só que a diferença de Portugal é a língua, né? Que não é exatamente como a nossa, mas é o português, então facilita um pouco para quem não É fala o demais. idioma. E você pensou em outro lugar antes? Não, nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado, na verdade, em mudar, né? Uhum, Foi através desses acontecimentos que eu decidi. uhum. Mas, assim, eu sempre tive vontade de conhecer a Europa. Tá. Sempre tive isso no De meu pensamento. viajar, só conhecer essas coisas, né? E sempre estava na minha cabeça a Europa. E aí, como eu tive amigas que vieram para cá para morar, eu comecei Hum. a pesquisar e comecei a achar que seria mais viável vir para cá. Despertou, né? É, Sabe o que eu ia te perguntar também? Você lembra mais ou menos quanto tempo foi quando você despertou, teve esse, né? Falou, vou para Portugal, quero ir, né? Até você chegar? Você lembra quanto tempo durou? eu acho que quase 2 anos. E daí foi o tempo de você se programar, guardar dinheiro, bababá, tudo isso, né? Porque eu fui assaltada em 2016, e aí eu já comecei a pensar no assunto. Depois que, quando chegou a Portugal, já era quase 2017, assim. E Uhum, aí que eu comecei a me programar para aí pedir para ser mandado embora, essas coisas, né? uhum, E aí foi em 2019, tá. uns 2 anos mais ou menos. E você foi em julho de 2019, né? É, 8 meses depois começou a pandemia. foi, exatamente. Bom, mas ó, eu sempre gosto de jogar pelo lado positivo, né? Ainda bem que você já estava aí, porque se você tivesse esperado mais tempo, nem teria É, ido. estava aqui e estava trabalhando, né? E eu tive a possibilidade de trabalhar em casa, então não foi tão Ah, é ruim assim. verdade. Né?
Verdade. Primeiro de tudo, né? Como que funciona a legalização? Porque você me mandou aquele documento lá, né, dos meninos, que chegou o documento deles e tal, que eu falo que Aham. é o Green Card de Portugal, né? É, Todo mundo, quando vai falar alguma, que nem no Canadá, ai, tá, como que é o Green Card do Canadá? Tipo isso, para é, poder entender. Qual que é o é nome mais desse documento e como faz para se legalizar em Portugal? Então, é assim, no meu caso, né, que é a maioria dos brasileiros fazem isso. A gente entra como turista, né, e muitos entram mesmo para turistar e acaba gostando e acabam ficando, né, porque Portugal dá a possibilidade de se legalizar dessa forma, tá? Então, Uhum, isso não é uma coisa errada, porque uhum. eles dão essa possibilidade, né? Porque nos Estados Unidos, só te cortando, nos Estados Unidos, se você entra como turista e com a intenção já de ficar, e eles, se eles percebem isso lá na imigração, eles te mandam de volta provavelmente. Você vai para a salinha, eles vão querer É, tirar outras dúvidas e provavelmente você volta. Agora, se você vai como turista e aí começa a pensar, fala, nossa, aqui poderia ser uma vida boa, eu acho que eu vou ficar, vou ver como eu faço para ficar, tudo bem. Só que lá é só depois de 3 meses você pode fazer isso. sim, aqui também tem essa de ir para a salinha, de voltar, mas Uhum. não é tão Rígido. comum como nos Estados Unidos, né? Lá eu acho que eles são Uhum. mais rígidos. Então é assim, você chegando aqui, arrumando um trabalho com contrato de trabalho, você já pode dar entrada num documento que chama manifestação de interesse, que é na polícia. Manifestação de interesse, entendi. Se fosse na Polícia Federal aí, aqui chama CEF. Uhum. Então você dá a entrada, tem uma série de documentos que eles pedem, Uhum. inclusive, como que chama aquele que tira na Polícia Federal? Certidão Precedentes de. criminais? Não. É isso, Uhum. isso. Também tem que ter e tudo. É igual, é bem parecido com o Green Card, porque, assim, é diferente, mas a gente também precisa de todos esses documentos, né? Inclusive, eu acabei de mandar o meu essa semana, só que lá você vai mandando por caixinhas, né? Por fases, né? Para o visto que eu estou aplicando. E aí eles vão analisar isso também, porque isso pode ser um impeditivo. Ah, tá. Então, aqui é assim, quando eu fiz, manda esses documentos e aí Tá. aguarda ter vaga para eles te chamarem para entrevista, Uhum. né? Então, isso pode levar meses e anos, Não né? No tem, meu não tem caso, prazo, não tem um não, prazo máximo. não. No meu caso, demorou mais ou menos um ano para Uhum. eles aceitarem, né, que a gente fala, eles aceitaram a minha manifestação de interesse, e aí Tá, já abriram vagas para agendar. Então, eu agendei para depois de 3 meses. Então, com 1 ano e 3 meses, eu já estava com o meu cartão em casa. tá. E esse cartão, ele te libera viajar para o Brasil, ou viajar para fora e voltar e tal. É, aí é a vida normal. Tá. Esse primeiro cartão teve a validade de 2 anos. Antigamente era de 1 em 1 ano. Uhum. Agora mudou. Agora o primeiro é de 2 anos e agora eu já renovei para mais 3 anos. Nessa fase agora que eu renovei, foi tudo pela internet, não precisei mandar nada. Eles acham que Então, consultam alguma coisa, porque a gente tem aqui segurança social, como se fosse uhum, o INSS daí do Brasil. uhum. E, então eles consultam tudo e tá dando tudo certo, eles já mandam para sua casa. Você só paga a taxa do cartão e pronto, eles mandam. O que que pode dar errado que eles podem negar, deferir? Acho que o maior problema é se você não estiver trabalhando com contrato. Se Hum. você não estiver E foi trabalhando. difícil para você conseguir trabalho com contrato? Não, não foi. Não foi porque eu peguei assim, o primeiro que me apareceu, né? Na Uhum. época eu Não entrei. escolheu, né? Não, com uma semana aqui eu já estava trabalhando. Foi num Uhum. restaurante, eu fiquei 3 meses lá, mas Uhum. foi assim, o primeiro que me apareceu eu já peguei porque eu queria logo o meu documento, né? Porque Uhum. com o documento aí abre um leque, porque muitas empresas não contratam sem o documento. Então, Uhum. essas empresas mais pequenas, assim que a gente fala aqui, que aqui fala mais pequeno, tá? Mas é menor. Ó, o pessoal, meus amigos ficaram me zoando, falando assim, pergunta para ela, eu deixei a caixinha no Instagram, né, aí pergunta se ela tem problema com o idioma, mas, gente, não é exatamente igual, então, assim, tem que se adaptar também, né? Tem Eu muitas fui palavras falar diferentes. fui falar com o namorado da minha irmã, a gente se falou, sei lá, acho que 1 hora pelo telefone, mas acho que eu entendi 25 minutos. Mentira, tô brincando.
Mas é verdade, e ainda mais por telefone é Mas pior eu vou ainda. fazendo associação para poder entender o que está falando, o contexto, né? Aham. Bom, a minha foi dessa forma. Tem outras formas, você já pode vir para cá já legalizado, se você arrumar um trabalho aqui, né? Muita gente consegue Legal. pelo LinkedIn e tal, tem muitas possibilidades. Muita gente da área de TI, eu tenho amigos da área de TI que Aham. vieram A já, gente tem prima aí também, né, da área de TI. eu tenho um casal de amigos aqui também que ele é mecânico de avião e ele conseguiu Legal. também emprego aqui, já veio, trouxe a família, trouxe tudo. Então tem várias formas. Aí é questão de pesquisar qual que se encaixa melhor para cada pessoa, né? E quais foram os trabalhos que você fez aí até agora, nesses 4 anos? Olha, bastante. É por isso que eu falo assim, quem está disposto a emigrar tem que estar disposto a encarar tudo, né? Porque no Sim. início, principalmente, é muito difícil. Então, eu, no começo, quando eu cheguei, eu trabalhei no restaurante como ajudante de cozinha. Uhum. É bem pesado, porque aqui os restaurantes fazem 2 horários, né? De manhã, então eu trabalhava das 10 às 3, vinha para casa, ficava umas 2 horas em casa, quando eram umas 5 e pouco, 6 horas, eu voltava e ficava até 11 e pouco, meia-noite. Nossa. Com Em 2 pé, né? folgas. É. Depois eu fui para o telemarketing, que foi bom e foi ruim, na verdade, Uhum. porque foi bem nessa época que começou a pandemia, né? Uhum. E era na área técnica, e eu fiquei me deu muita crise de ansiedade, tudo, por tudo, né, que estava Uhum. acontecendo. Foi bom porque eu trabalhei em casa, mas era Uhum. um trabalho também que estressava, o restaurante cansava, oh, meu Deus. É. O restaurante cansava o corpo e telemarketing cansava a cabeça, né? Uhum. Depois eu fiz uns extras na arrumação de hotel, Uhum. depois Você eu sabe que isso dizem que nos Estados Unidos tem muito, muito essa a limpeza de hotéis, né? E falam que é muito, muito, muito pesado. é, é pesado. Eu só ia de final de semana, mas era pesado, Que é muito, pesadinho. né? São muitos quartos, né? Muitos, e tem que ser rápido, e nossa, é cansativo. Imagina você trocar cama é chato, né? E aquelas camas de hotel, que é Meu, pior que eu gigante. gosto, você acredita? Nossa, eu Ai, odeio. gosto de E tem envelopar que tudo ficar bonitinho. super retinha, tem que Aham. trocar. Aqui eles usam, eu não sei se nos Estados Unidos deve ser assim também, porque aqui eles usam capa de edredom. Tem o Uhum. edredom, todos os edredons são brancos, e aí põe a Uhum. capa. Então, o edredom gigante, imagina, você tem que trocar aquela capa. Trabalhei uns dias na limpeza no hospital, mas só que também Uhum. eu não aguentei, porque foi muito pesado. E logo arrumei outro também. Trabalhei numa fábrica de carnes, trabalhei uns dias também. E agora faz quase 2 anos que eu estou numa clínica, que daí é onde eu sempre comecei a trabalhar no Brasil em clínica, aí agora eu Uhum. estou mais ou menos na minha área, é gostoso. Sim. Você vê como tudo vai se encaixando, né? Não é, não dá para se desesperar. É, e tem tempo, né? Às vezes não é o seu tempo. Você gostaria já de ter começado na mesma coisa que você fazia aqui, né? Mas não é, nem sempre é Mas assim, não é. né? Ah, o que que Portugal dá em relação a benefícios para o imigrante? Eu vou falar de brasileiro, tá? Que eu não sei para os outros como que é. Eu sei que para países de língua portuguesa eles dão muitos benefícios aqui. Eu não sabia. Sim. Interessante. Eu, por exemplo, recebo um abono por ter um filho menor de idade. Eu tenho uma tarifa social na conta de luz, então vem super baixinho. Tem gente aqui que paga cento e pouco de luz, que aumentou bastante. A minha vem 17, Meu 12. Deus. Pago Essa vem 300 de... reais. Nossa Senhora, Deus me livre. A criança aqui, até 18 anos, não paga nada na saúde que for usar, hospital, nada. Isso é um diferencial, né? E os Sim, hospitais são bons? são São, bons, são só todos que particulares ou não? Igual nos Estados Unidos? não, Não, tá. não, são públicos. A gente paga uma taxa, né, quando vai usar, que não é Uhum. muito, muito caro. Mas eles até 18 anos, não. Eu tenho médico de família, né? Isso também, não são todos que têm, nem os portugueses, tem alguns portugueses, tem uma vizinha minha aqui que ela ainda não tem médico de família, porque são poucos médicos para muita gente, Entendi. né? Eu tive sorte, graças a Deus, eu e o Pietro temos, o João não tem, porque como ele é maior de idade e chegou depois, eu não consegui incluir ele na minha médica. Minha médica, para você ter uma ideia, eu moro no interior, tem
Ela falou que tem 3.200 pessoas, mais ou menos, na lista dela para entrar, que estão sem médico de família, aqui em Uhum. Santarém de Ouro. Então, os benefícios tem bastante benefício, sim, eu acho, para imigrante aqui. Se Ele deu você uma usa cobertura. esse benefício que o governo libera, isso dificulta depois para sua manifestação de interesse? Não, não tem Não? nada a ver. Não, eles que já parte deles esse benefício, Tá, esse abono que eu recebo do Pietro, que não é muita coisa, mas ajuda, né? Tipo, para ele comprar lanche na sim, escola, essas coisas. Ah, legal. e aqui são escalões. Então, dependendo do seu salário, vai subindo o escalão. O escalão mais baixo, aí você tem mais benefícios, Entendi, entende? Só entendi. que aí vai subindo o escalão, aí você já não tem mais tantos benefícios. Mas isso é para todo mundo, não é só para imigrante, não. Tá. E qual é o salário mínimo hoje de Portugal? 690 euros? 760 euros. 660 euros? 760. Eu 760? acho, é, eu Sim. acho que Portugal é um dos salários mais baixos que tem aqui da Europa. É, Porque hoje Na Espanha é muito pouco. a gente achou um site muito legal, que eu vou fazer até um vídeo sobre isso, com o salário mínimo do mundo inteiro. Ah, legal. Muito legal. E Portugal realmente era baixo, mas o custo de vida, Sim, né? é relativamente. É. Você teria feito alguma coisa diferente que você fez para imigrar? Teria me preparado melhor na parte financeira, vindo com uma reserva maior, Aham. porque não sabe as dificuldades que vai ter, né? Tentaria também me vir já legalizada, né? Vir com Tá. emprego, vir com alguma coisa assim. Eu acho Você que seria sabia mais. disso? Que dava para ir já sair daqui Sabia, legalizada? Sabia? sabia, Mas era sabia, mais mas eu, difícil, né? é mais complicado, gasta mais, né? Eu não estava preparada para isso. Tá. Mas eu acho que agora, para quem vem agora, está muito mais fácil vir já legalizado. Então, Uhum. é a melhor opção, sim. Pretende voltar para o Brasil? Não, para morar, não. Eu fui, né, em 2021. Eu acho que eu não me acostumo mais. Não me Uhum. acostumo, porque, por exemplo, aqui eu saio com o meu celular na mão, vou trabalhar e volto com ele na mão, mexendo, Lembra e quando você aí eu trabalhava no restaurante, que você vinha, você voltava para casa de madrugada e você me ligava? A gente fazia, então, fazia chamada ao vivo ali, eu acompanhava ela até a casa dela, indo numa ligação de vídeo, tranquila, andando de madrugada. passava por uns bequinhos, Aham. passava por becos, não tem, aqui eu não tenho esse medo. E quando eu fui para aí, em 2021, eu pegava Uber, e quando parava a moto do meu lado, eu já ficava assustada. Aqui o João sai de madrugada, chega às 6 horas da manhã, e eu não fico preocupada igual. Aí eu tinha que levar e tinha que buscar, e ficava, dependendo do bairro que ele ia, eu já ficava assustada. Aqui Uhum. não tem isso, então eu acho que eu não acostumo mais por isso. A gente Uhum. acostumou É aqui com essa difícil. segurança. Mas eu quero sempre visitar, porque eu adoro. Agora, morar já não Uhum. A gente falou do salário mínimo e custo de vida. Você consegue falar um pouco de custo de vida? consigo. Até anotei aqui Uhum. algumas coisas. Falar do meu, né? Aqui tudo subiu demais. Quando eu mudei para cá, eu fazia compra, gastava muito pouco, né? Trazia um monte de coisa. Agora já não é assim. Cada semana que a gente vai no mercado, os preços estão Uhum. diferentes. Mas eu escolhi morar no interior, porque os aluguéis aqui, assim, se você procurar, você vai ver pela internet que Uhum. falam, né? Tá impossível de morar aqui, Uhum. principalmente nos grandes centros, né? Lisboa, Porto. Sim. Então, eu escolhi uma cidade do interior, que é próximo de Lisboa, tanto que eu trabalho lá, né? É Uhum. 1 hora de Lisboa. E para ver se eu conseguia ter um custo de vida mais baixo, né? Tá. Então, aqui Uhum. eu moro num apartamento de 2 quartos, pago 350 euros, isso não existe mais. Assim, só se você for Entendi. muito afastado, aí você encontra. Uhum. Hoje em dia já não se encontra mais. Eu uso aqui, que no Uhum. Brasil é botijão, mas aqui eu não lembro Uhum. agora. É tipo Tá. O botijão do gás. gás. É, eu tenho um enorme, que aí é tipo de restaurante. Eu compro Uhum. aqui o grande e um pequenininho. Então é mais ou menos, o grande é 120, o pequenininho é 35. Então para mim dura 4 meses esses dois. Uhum. Internet eu pago 85 euros, que é a Uhum. internet de casa, televisão,
e 3 celulares, meu e dos Uhum. meninos. A luz é aquilo que eu te falei, né? Mais ou menos 17, e a água 12. Mercado. Mercado é uns 250, É, que 300 daí e pouco. mercado é tão relativo, né? Depende de cada É, família, né? Vai ter família que vai pois gastar é. mais, família que vai gastar menos. Você gasta por semana? Mas eu faço uma compra assim do basicão por mês, né? Com o meu vale alimentação. E aí depois por Uhum. semana eu vou comprando carne, fruta, essas coisas. Entendi. Bem diferente do Brasil, que gastava meu salário todo praticamente. Eu não pagava aluguel, mas gastava meu salário todo praticamente com comida, né? Uhum. Porque tá tudo muito caro desde a época que eu saí agora, Ainda então, mais com dois adolescentes, né? pois é. Agora eu vou te fazer umas perguntas que me fizeram lá no Instagram, nas caixinhas que eu deixei, né? Então a Manu perguntou assim: qual processo de imigração para Portugal sua irmã indica? Estudo ou trabalho? As duas formas ela tem como vir. Se for para fazer um mestrado aqui, Uhum, para fazer das duas formas ela vai vir já legalizada. Para arrumar um trabalho, dependendo da área dela, se for TI, por exemplo, tem muita oferta. Na área da uhum. saúde também, eu acho que eles estão contratando aqui enfermeira, essas coisas. Médico não, porque médico tem que fazer aquela prova A igual revalidação, você né? tem que fazer. Uhum, Mas para estudo, eu acho que muita gente vem para estudo, principalmente para fazer mestrado aqui. tá, legal. Ela pensa em ir para outro lugar da Europa? Eu tinha vontade, principalmente para a Espanha, mas eu já não sei, né? Eu não sei. Eu quero, daqui 3 anos, eu vou dar entrada na minha cidadania. Então, Uhum, eu não sei. Não sei se eu vou ainda ou não. Mas para uhum. os meninos, eu queria muito que eles fossem. Legal. A Sandra perguntou: há trabalho para os brasileiros? O povo é receptivo? Sim, eles são receptivos para quem quer trabalhar. Porque Uhum. Portugal tem um povo muito trabalhador, muito mesmo. Então, e aqui não tem limite de idade. Você vê Hum, velhinhos aí de 70, 60, 70 anos trabalhando ainda, na hum. ativa, né? Não é igual aí no Brasil que são descartados praticamente. Então, para quem quer trabalhar, tem emprego à vontade aqui. Tem Aham, chamados subempregos, que eu não acho que são, aham. mas tem para todo lado. Principalmente agora no verão, surge muita vaga mesmo. Legal. Cami Oliveira perguntou: sentiu que a adaptação foi mais tranquila por causa do idioma? Sim, com certeza, né? Com certeza. Apesar de ter muitas palavras que são diferentes, mas o entendimento é bem melhor, né? No Uhum. seu caso, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, vai ser bem mais complicado, né? Aqui não, aqui é mais tranquilo. E como aqui a cultura brasileira é muito forte aqui, eles adoram a novela, a música brasileira, então eles entendem muito o que a gente fala, né? Interessante. Uhum. Sim, os mais velhos nem tanto, eles Legal. às vezes perguntam mais vezes, mas a maioria do povo, eu tenho uma amiga do meu trabalho que tem uma filhinha de 9 anos e a menina assiste o vídeo do Lucas Neto, né? Uhum. Acho que é o Lucas Neto, ele faz muito sucesso aqui com as crianças. E ela fala, e a minha amiga fala, ela fica falando brasileiro, porque sabe que a gente fala brasileiro. Eu já Uhum. corrigi ela, mas agora eu nem adianta, porque a maioria da sala dela são de brasileiros, então eles conversam entre si e deixam. Ah, que legal. Sim, é bem Muito bom. legal. Como está a economia de Portugal? O que você sente assim da economia desde que você chegou? Eu acho que no mundo todo, né? Por causa de guerra, de Covid, tudo, assim, os preços estão lá em cima de tudo. Inflacionou. Uhum. Tudo. O mercado aqui, que nem eu falei, quando eu cheguei era uma coisa e agora está completamente diferente. Olha, E aqui também tá igual, aqui nos Estados Unidos também é igual, tá tudo igual, né? para você ter uma ideia, o leite era 48, aqui chama centavos é cêntimos, era 48 cêntimos. Hoje está um e pouco, Uhum. então, né, menos de 4 anos. Então Sim, não tem jeito, mas isso é no mundo todo. tá geral, né? Difícil, tá difícil, A Adri perguntou: pede para ela falar um pouco sobre a saúde em Portugal, uso de hospitais, médicos. Você falou já um pouquinho, né? Mas só para responder ela. Então, tem muitos hospitais públicos, aqui tem seguro-saúde também, que é tipo uma Hum, participação, né, que se aham, paga, você pode fazer também. As empresas aqui, a maioria não dá, você tem que fazer hum, particular, é muito raro as que dão.
Mas tem muito hospital público também. E aí, por exemplo, logo que eu cheguei aqui, eu tive pedra nos rins. Eu fui para o hospital na emergência, e Uhum, aí eu paguei taxas, do atendimento e taxa dos exames. entendi. São taxas, Legal. mas são baixas, não são altas, assim, não. Uhum, A gente tem um número que chama número de utente, que você uhum, faz, vai no posto de saúde e eles fazem para você esse número de utente. Aí, você tendo esse número, você pode ir em qualquer hospital e tem atendimento. Para quem chega e ainda não tem, vem com um documento do Brasil, que eu esqueci o nome agora, mas faz aí faz pela internet agora também. E aí vem com esse documento e eles também dão atendimento. Então ninguém fica sem atendimento aqui. Todo mundo que precisar entendi. pode usar. Legal. Ok, então eu acho que é isso. Eu queria, né, trazer esse bate-papo, porque eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas que me seguem. Eu insisti para minha irmã fazer um canal também. Quem sabe agora ela se anima, do YouTube, mas ela está bem presente no Instagram, né? A gente vai deixar seu Instagram aí, mas fala aí um pouquinho dele para a gente fechar aqui. Sim, então, eu fiz o Instagram logo que eu cheguei aqui, eu era mais ativa, né? Agora eu já não tô tanto, mas eu sempre tô querendo voltar, sempre tô ensaiando uma volta. Mas para quem quiser ir lá procurar, lá tem bastante informação, tem algumas mais antigas, mas tem algumas que não mudaram nada e eu mostro bastante a cidade aqui que eu moro, para quem se interessar. Uhum. Legal. Obrigada, meu amor. Beijinho, eu espero que eles gostem, né? Sim, com certeza. E aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar para ela, ela vai responder vocês. E se ela puder ajudar, ela é bem solícita também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Vou deixar aqui o link para você. Vou deixar aqui. Ah, caceta. É assim, filho. Ô, gente, estou gravando aqui. Difícil, viu?